São Miguel Arcanjo derrotou Lúcifer. Você já parou para pensar por que foi justamente São Miguel Arcanjo quem enfrentou Lúcifer? De todos os anjos que existem, por que foi ele o escolhido para liderar essa batalha que mudou a história do céu e da terra? Existe um significado profundo por trás disso, algo que vai muito além de uma simples luta entre seres espirituais. Essa história revela uma lição que toca diretamente a vida de cada um de nós, sobre humildade, fidelidade e obediência a Deus. Fica comigo até o final, porque entender essa passagem pode fortalecer a sua fé e mudar completamente a forma como você encara as batalhas espirituais que enfrenta todos os dias. São Miguel Arcanjo é conhecido desde os tempos mais antigos como o príncipe dos exércitos celestiais, o defensor do povo de Deus. Mas talvez a chave para entender por que ele foi o escolhido para essa missão esteja escondida no próprio significado do seu nome. Miguel, em hebraico, significa quem como Deus. Não é apenas um nome bonito, é uma pergunta. E é uma pergunta que carrega, dentro dela, a resposta para tudo o que aconteceu naquele momento decisivo na história da criação. Porque, segundo a tradição da Igreja, antes da queda, havia entre os anjos um ser de extraordinária beleza e inteligência, chamado Lúcifer, que significa portador da luz. Ele era, segundo os padres da Igreja, um dos anjos mais gloriosos criados por Deus. Mas algo se corrompeu dentro dele. E não foi falta de conhecimento, nem falta de poder. Foi o orgulho. Lúcifer olhou para sua própria grandeza e, em vez de reconhecer que tudo o que ele era vinha de Deus, quis se igualar ao Criador. Quis ocupar o lugar que só pertence a Deus. E é exatamente aqui que entra o nome de Miguel. Enquanto Lúcifer dizia em seu coração, eu serei como o Altíssimo, Miguel respondia com a pergunta que resume toda a humildade do céu. Quem como Deus? Não há resposta para essa pergunta, porque ninguém é como Deus. Nenhuma criatura, por mais gloriosa que seja, pode se comparar ao Criador. E foi essa verdade proclamada por Miguel que se tornou o grito de guerra contra a rebelião de Lúcifer. O livro do Apocalipse nos mostra essa cena de forma solene. No capítulo 12, lemos que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos lutaram, mas não prevaleceram, e não houve mais lugar para eles no céu. Aquele grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro, foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. É uma imagem impressionante, que revela que essa batalha não foi apenas simbólica. Ela marcou uma ruptura real entre aqueles que escolheram permanecer fiéis a Deus e aqueles que, por orgulho, decidiram se afastar dele. A carta de São Judas também toca nesse mistério, lembrando que os anjos que não guardaram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada, foram mantidos por Deus em prisões eternas, na escuridão, para o julgamento do grande dia. E o profeta Daniel, em suas visões, já apresentava Miguel como um dos príncipes principais, aquele que se levanta em defesa do povo de Deus nos momentos mais decisivos. Tudo isso, unido à tradição viva da Igreja, nos mostra que São Miguel sempre foi reconhecido como aquele que combate o mal com a força que vem exclusivamente de Deus. E é justamente esse ponto que precisamos entender com clareza. São Miguel não venceu Lúcifer porque tinha mais poder próprio, ou porque era mais forte por natureza. Ele venceu porque permaneceu completamente fiel à vontade de Deus. A vitória não pertenceu a ele, a vitória pertenceu a Deus. Miguel foi, e continua sendo, um instrumento da justiça divina, um servo que colocou sua força a serviço do Criador, e não a serviço de si mesmo. Essa diferença é essencial, porque, se você parar para pensar, essa mesma escolha se repete todos os dias na vida de cada um de nós. Todos nós enfrentamos batalhas espirituais. Talvez não sejam batalhas visíveis, como aquela guerra descrita no Apocalipse, mas são batalhas reais, travadas silenciosamente dentro do coração. A tentação que insiste em nos afastar do bem, o medo que paralisa a nossa fé, o desânimo que tenta apagar a nossa esperança, o orgulho que nos faz acreditar que podemos vencer tudo sozinhos, sem precisar de Deus, o desespero que sussurra que estamos abandonados, e muitas vezes o afastamento gradual, quase imperceptível,
de uma vida de oração e comunhão com o Senhor. O exemplo de São Miguel nos ensina que a verdadeira força não está em nós mesmos, mas na nossa fidelidade a Deus. Assim como ele não enfrentou Lúcifer confiando apenas em sua própria capacidade, nós também não somos chamados a vencer nossas lutas sozinhos. Somos chamados a permanecer unidos a Deus, confiando que Ele é quem sustenta a nossa vitória, mesmo quando a batalha parece maior do que as nossas forças. E é por isso que essa história vai muito além de um relato bíblico distante. Ela é um espelho para a nossa própria vida. Porque a verdadeira batalha espiritual não acontece apenas lá no céu, num tempo remoto. Ela acontece aqui, agora, dentro do coração humano. Cada vez que você escolhe a verdade em vez da mentira, cada vez que escolhe o amor em vez do rancor, cada vez que escolhe confiar em Deus em vez de ceder ao medo ou ao orgulho, você está vivendo, de forma pequena, mas real, a mesma vitória que São Miguel viveu diante de Lúcifer. Por isso, quando a vida trouxer dificuldades, quando você sentir que as tentações parecem mais fortes do que a sua vontade de fazer o bem, lembre-se dessa verdade. Você não precisa vencer sozinho. Deus nunca pede que enfrentemos as batalhas com nossas próprias forças. Ele pede fidelidade. Ele pede confiança. Ele pede que, assim como Miguel, mantenhamos o coração firme na certeza de que ninguém é como Deus e que nenhuma escuridão, por mais intensa que pareça, é maior do que a sua luz. São Miguel Arcanjo continua sendo, até hoje, um sinal vivo dessa verdade. Um sinal de que o mal, por mais poderoso que pareça, nunca terá a palavra final. Um sinal de que a fidelidade a Deus é sempre mais forte do que qualquer rebelião, qualquer orgulho, qualquer trevas que tentem nos afastar do caminho da santidade. E, mesmo diante das dificuldades mais profundas da vida, Deus nunca abandona aqueles que permanecem fiéis a Ele. Essa é a grande esperança que essa história nos deixa. O bem sempre triunfa quando permanecemos unidos ao Senhor. Antes de encerrarmos, quero fazer uma breve oração com você. Senhor Deus, nós te agradecemos pela proteção de São Miguel Arcanjo e por tudo que essa história nos ensina sobre fidelidade e confiança em Ti. Pedimos que fortaleças a fé de cada pessoa que está assistindo a este vídeo agora. Que Tu nos ajudes a enfrentar as nossas batalhas diárias com humildade e confiança, sabendo que a vitória sempre vem de Ti. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, protege cada família, conforta aqueles que estão passando por dificuldades e conduze a todos nós no caminho da santidade. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui embaixo nos comentários. São Miguel Arcanjo, protegei-nos na batalha. E se você quiser continuar fortalecendo a sua fé com reflexões como essa, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com sua família e seus amigos, e se inscreva no canal para não perder as próximas orações e conteúdos sobre a nossa fé católica. Que Deus abençoe abundantemente a sua vida, e que São Miguel Arcanjo interceda sempre por você e por todos os que você ama.